Esse é o melhor minério para você que quer empreender no ramo da mineração e não sabe nem por onde começar. Fique com a gente que eu vou explicar tudo sobre ele nesse vídeo. Bem-vindo ao Mercado Geológico e hoje vamos falar sobre manganês. E para me ajudar aqui, dessa vez temos o comercial que voltou de campo da viagem de trabalho e está agora aqui me ajudando. Tudo bom, comercial? Tudo certo, senti saudade de aparecer aqui no canal, mas o editor fez um excelente trabalho. Hoje o tema do vídeo é o manganês e é um material muito interessante no cenário global. E a primeira pergunta, como sempre, é o que é o manganês, para que ele serve e quais são suas aplicações. O manganês é um elemento químico, é um metal de transição e na natureza você consegue encontrar o manganês em forma de óxido normalmente. Em termos de mineração, o minério de manganês mais procurado é a pirolusita e a psilomelana. Existem outros minérios de manganês? Sim, mas são muito pouco explorados por conta do processo de beneficiamento. Cada minério, ao ser explorado, tem que se saber teor, impureza, todos esses tipos de parâmetros para saber se vale a pena ou não beneficiar. A maior utilização do manganês são nas ligas, na liga de ferro-manganês e liga de silício-manganês. Na liga ferro-manganês, o manganês é muito utilizado para melhorar a maleabilidade do ferro. E assim é utilizado muito na indústria de construção civil e o ferro não pode ter uma rigidez total, senão os prédios iam cair. Também é utilizado muito em baterias, pilhas comuns que vocês utilizam em eletrodomésticos e baterias de íon-lítio, baterias de carros elétricos e baterias de celulares e outros equipamentos eletrônicos também é utilizado manganês. E algo muito importante, nas baterias de carro elétrico, utiliza-se um elemento químico que a gente falou no vídeo anterior, está aqui, ó, o cobalto. Todo esse problema que tem o cobalto em relação à sua extração na África, o manganês ele pode substituir boa parte do cobalto na bateria. Jonas, eu já estive com você em uma das maiores minas de manganês do mundo, em Paraupebas, Buritirama, a mina de Buritirama. Conta pro pessoal um pouco da experiência que a gente viveu lá. A gente já foi para campo para um estudo de viabilidade e prospecção de um depósito de manganês lá em Paraupebas, no Pará. Paraupebas tem um dos maiores projetos de manganês, que é da Vale. Então é um dos maiores produtores de manganês, porém tem vários outros pequenos mineradores que exploram também manganês, alguns legais e alguns ilegais. Mesmo pequenos depósitos, por vezes, têm uma boa rentabilidade. Então, o manganês não está só relacionado com teor e tamanho de jazida, mas está relacionado muito também com logística. Jonas, você já pincelou no tópico passado, mas fala um pouco sobre os tipos de minerais de manganês, valores de teores comerciais, onde é utilizado, já que o manganês tem aplicação tanto na agricultura quanto na siderúrgica, e quais são as principais impurezas que diminuem o valor do manganês. Os principais minerais, como eu tinha dito anteriormente, do manganês, é a pirolusita, principalmente, e a psilomelana. Existem outros minerais, outros minérios de manganês, mas eles não têm tanta utilização na indústria. Já a questão de teor, o teor que a gente chama de teor de corte, para a área industrial é de 38%, mas o mercado internacional exige normalmente um teor de 44% de manganês. Porém, a gente tem que estar muito atento com a questão de elementos que contaminam aquele minério. Por exemplo, ferro. Um teor elevado de ferro no minério de manganês não é desejável. É desejável um teor entre 5% a 10%. Já o fósforo, que é um dos piores contaminantes no minério de manganês. Por quê? Porque ele dificulta muito e encarece muito o beneficiamento dele. O teor de fósforo é desejável abaixo de 0,1%. Também temos aqui o enxofre, também é importante não ter enxofre ou ter muito pouco enxofre, e a sílica, que é desejável ter uma sílica menor do que 5%. Mas em alguns tipos de beneficiamento, a sílica até 10% é aceitável. Esses são os contaminantes que fazem o minério ter valor ou não. Qual o papel da China nesse cenário geopolítico-econômico do manganês? A China é a maior produtora de baterias de carros elétricos e baterias em geral. Ela que domina a maior cadeia logística e tecnológica da área de baterias. E o manganês é muito presente em baterias, tanto em pilha, também como em baterias de carros elétricos e baterias de eletrônicos. A China compra cerca de 80% do manganês do mundo, então ela é extremamente importante nesse mercado global. Outra coisa que também está muito influenciando nesse preço do manganês e o fato da China comprar tanto manganês
é o aquecimento do mercado imobiliário, que teve esse boom dos anos 2000 até agora. Tem uma baixa, mas é um mercado imobiliário muito pujante. E para ter um mercado imobiliário precisa de liga de ferro e manganês. Então o manganês é muito utilizado na China e por isso ela tem essa demanda tão alta. E o Brasil, como se posiciona nesse contexto? O Brasil é um dos maiores produtores de manganês do mundo. As maiores jazidas do Brasil estão encontradas no Pará, também tanto minas grandes como da Vale, em Paraupebas, como lá nos Carajás, tem muitos depósitos de manganês, muitos mineradores, tanto legais quanto ilegais, e trabalhando em depósitos pequenos e depósitos grandes. O manganês é um dos minérios mais fáceis de ser identificado na natureza. É um minério que é um dos mais fáceis de você começar a trabalhar com ele. Os minérios de manganês, normalmente aqui no Brasil e no mundo, os maiores, são minérios associados a hidrotermalismo e rochas sedimentares. Se você tem um pouco de conhecimento, um mínimo de conhecimento, você consegue em campo identificar um minério de manganês. Aqui, como eu posso mostrar, esse minério de manganês não é difícil de você reconhecer. Agora, vamos fazer uma diferença entre minério de ouro. Você praticamente não vê ouro a olho nu. É muito raro acontecer isso. O ouro você vai ter que fazer um estudo que vai levar para laboratório, análise química, tudo isso. Mas o manganês você já consegue ver o tamanho do minério, já consegue ver a extensão do corpo. Então é muito mais fácil você trabalhar se você não tem esse conhecimento técnico prévio, né? Em relação aos processos para a formação de depósitos de manganês. Um dos processos geológicos, né, muito importante na formação do minério de manganês é a supergênese. A lixiviação tira todo o material com água de chuva durante o tempo. Ele vai extraindo a sílica, o ferro e vai deixando a concentração de manganês superficial. Por isso é fácil de você estar passando em alguns locais que tem esse potencial para manganês e você vê pedaços grandes de minério de manganês. Então, para o minerador é muito mais fácil de iniciar. Nos últimos 5 anos, a gente teve uma queda da busca do minério de manganês. No entanto, o preço continua estável, não oscilou tanto assim. Por que os mineradores deram esfriada na prospecção de manganês? Essa é uma boa pergunta. Primeiro que o minério de manganês é considerado uma commodity e, ao mesmo tempo, ela é uma commodity um pouco diferente das outras. Diferente do minério de ferro, normalmente são feitos contratos bilaterais e você não consegue ver manganês listado em bolsa. Voltando a falar, um dos pontos importantes da valorização, ou seja, da precificação do minério de manganês, é a sua logística. Então, desses 5 anos, o valor se manteve mais ou menos estável. Porém, o que muda se tem um aumento ou uma diminuição na demanda de manganês mundial é a logística. Não adianta você ter um depósito muito bom se você está muito distante do porto. E a logística vai encarecer muito. Porque o valor agregado do manganês em relação, por exemplo, ao ouro, é muito menor. Ou seja, você precisa de um volume muito grande de manganês para ter um certo valor que equivale a algumas gramas de ouro. Por isso, tem que se ter muito atento ao frete, principalmente ao frete internacional. A precificação do manganês, normalmente no mercado, ela é levada no valor que está constando o seu valor de frete. Ou seja, se o frete aumenta muito, inviabiliza mesmo um minério de boa qualidade. E isso aconteceu em 2024, né? Quando ali, naquele estreito onde tem o Iêmen, né, no Mar Vermelho, ele foi bloqueado pelo Houthis, aumentou muito o preço da logística marinha internacional. Agora, antigamente você passava por aquele estreito, hoje tem que dar a volta por baixo da África, isso encareceu bastante. E o preço do manganês varia muito com a questão do frete. Porque se o frete aumenta muito, inviabiliza totalmente você vender, mesmo sendo um minério de boa qualidade. Eu não vou entrar muito nessa parte mais técnica de logística marinha internacional, mas existem 2 modalidades importantes para a gente saber da exportação de manganês via marinha, que é o FOB e o CIF. O FOB, que é o Free On Board, quem arca com o transporte é o comprador, ou seja, se um chinês quiser comprar um minério de manganês aqui no Brasil, ele que vai arcar com o transporte. E existe outra modalidade que é o CIF, que o vendedor que ele arca tanto com o seguro da carga quanto o transporte. Isso é muito importante na hora de você precificar e saber a viabilidade do seu depósito de manganês. Normalmente o exportador ele prefere utilizar o FOB, né, que é o Free On Board, porque ele não vai correr risco tanto da perda de carga, porque não vai ter o seguro, não vai ser ele que vai pagar, e nem vai sofrer risco de calote, porque só vai ser pago, né, descontado quando chegar no destino. Já o comprador, ele prefere utilizar o CIF, né, que é Cost, Insurance and Freight, que é custo, seguro e frete. Porque ele já compra aqui o minério sabendo que ele não vai tomar calote dessa vez, a carga vai chegar lá, porque tem um seguro internacional.
Então, se gostou desse vídeo, não esqueça de fazer o triplo C. Curte, comenta e compartilha. E até a próxima, pessoal.